Bem-vindos ao nosso Diálogo Espírita de hoje, realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Comigo aqui hoje a Maria Helena Marcon, nossa convidada especial da Federação Espírita do Paraná. E na sequência nós teremos em O Espiritismo Responde os esclarecimentos da doutrina espírita a respeito de diversos assuntos e, finalmente, a nossa frase da semana. Começa agora mais um Diálogo Espírita. Prezados amigos, como acabamos de anunciar, nós temos hoje nosso quadro Entrevistas, a presença da nossa companheira Maria Helena Marcon, da Federação Espírita do Paraná. E seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Satisfação tê-la aqui conosco. A Maria Helena Marcon, mas para os nossos contatos mais íntimos, Malena, me permita chamá-la assim, é presidente em 5 gestões do Centro Espírita Ildefonso Correia, em Curitiba. Na Federação Espírita do Paraná, ocupou a diretoria do Departamento de Infância e Juventude, a vice-presidência e a presidência por 2 vezes. Atualmente é sua coordenadora de comunicação social, redatora responsável pelo programa radiofônico Momento Espírita, transmitido há 22 anos por 227 emissoras de todo o Brasil e também no Paraguai. No Movimento Espírita Nacional, desde 2012, ocupa a coordenação regional da área da comunicação social espírita do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Profissionalmente, é auxiliar de gabinete na Corregedoria do Tribunal de Justiça do Paraná. Malena, vamos direto aos nossos questionamentos. Quando eu fiz o convite para você, eu havia solicitado que a gente pudesse abordar especificamente o tema aborto, né? Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: quais as consequências espirituais para a mulher que provoca o aborto e para os médicos ou pessoas inabilitadas? Cumprimentamos os nossos telespectadores, dizendo da nossa satisfação de estarmos aqui no programa da ADE. A questão do aborto é uma questão bastante grave. Constitui crime, diz-nos o Livro dos Espíritos, a interrupção da gestação em qualquer um dos seus períodos. É grave a questão, não somente porque lesa o direito à vida do ser, como uma questão mais grave, que é de impedir ao espírito passar pelas provas pelas quais ele passaria se nascesse. Assim, portanto, seja a gestante, ou seja, qualquer pessoa que contribua para o aborto, as implicações espirituais são bastante graves. É um crime. Como responderão a isso? Depende da intenção de cada um, depende da gravidade maior ou menor do ato, porque aprendemos com os espíritos que Deus julga da intenção. Pois é, entre essas consequências advindas da prática do aborto, pode haver consequências físicas, quando nós lembramos sobre a reencarnação, ou seja, uma próxima reencarnação, essas pessoas envolvidas poderão ter algum tipo de problema? Poderão, ou poderão ter ainda nesta vida. Muitas vezes, em função da lei de causa e efeito, da reencarnação, jogamos muito para outra vida. Contudo, é importante nós lembrarmos o seguinte, que nessa vida mesmo começam as implicações. A gestante que submete-se a um abortamento naturalmente terá implicações físicas. É uma agressão muito grave que se faz ao físico da mulher, diferentemente do parto, da cesárea, que são questões mais naturais. Então, ela poderá vir a ter problemas físicos desde então. E, na próxima reencarnação, poderá sim ter algumas implicações. Por exemplo, a questão da infertilidade.
O desejar engravidar e não conseguir pode ser uma das questões. Para aqueles que contribuem para isso, eles podem vir com implicações sérias em próxima reencarnação, ou poderão começar a sanar a questão desde essa vida, como já fizeram alguns médicos, como o Dr. Netterson, que tinha a clínica de aborto, era expert no que fazia, o número de abortos em sua clínica era assombroso e de repente ele assistiu a uma ecografia durante o processo de abortamento de uma gestante. E o que ele viu o deixou estarrecido. O filme passou a ser veiculado no mundo com o nome de O Grito Silencioso, porque exatamente no momento que a lâmina atinge o feto, o bebê parece que propositalmente vira-se e abre a boca como num grito silencioso. A partir daí, ele começou a trabalhar contra o abortamento. Impressionante. Na sua opinião, só a educação sexual ela seria suficiente para prevenir, principalmente a gravidez em adolescentes? Por quê? Sim ou não? Não, nós cremos que não é suficiente. Não é suficiente porque a educação sexual, sim, ensina-se o que fazer, como ter a responsabilidade no ato. Mas vemos que a questão da sexualidade vai muito além disso. Então é preciso que os nossos adolescentes saibam por que existem, por que estão na Terra, por que vivem, para que existe a vida sobre a face da Terra. E a grande responsabilidade que se tem na conjunção carnal. Não é simplesmente fazer sexo ou ficar hoje e deixar logo depois. Há uma grande responsabilidade, laços afetivos que se criam, mesmo que a pessoa diga, não, eu somente fiquei uma noite, eu fiz isso porque é só sexo. Não é só sexo. O sexo é uma energia e energia sexual é algo que liga as criaturas. Então cria muitos vínculos. Portanto, vemos que muito além da educação sexual que se dê aos adolescentes, é necessário falar de Deus, da imortalidade da alma, da existência dos objetivos da vida na Terra. Aí a criatura entenderá com maior propriedade por que ela deve ter cuidados consigo e evitar a gravidez, mas mais do que isso, realizar o sexo com absoluta consciência e responsabilidade. E nós temos a educação no sentido mais amplo, naquele sentido kardeciano, né? A educação física, inclusive, a intelectual, a moral, que é bem mais ampla do que conceitos estreitos que a nossa visão materialista costuma ter das coisas, né? Malena, como você vê a flexibilização da legislação brasileira em relação à prática do aborto, especialmente agora que nós estamos nos aproximando das eleições, né? Mudança de governo, principalmente a nível federal, dos nossos legisladores no Congresso Nacional e do Executivo. O que está acontecendo? Há uma preocupação maior por parte dos espíritos em relação a isso? Não somente por parte dos espíritas. Vemos que a CNBB está bastante envolvida, igualmente os evangélicos, tanto que várias passeatas têm sido feitas em função da pró-vida, Brasil sem aborto. É um movimento nacional e todos os religiosos se unem porque todos clamam pela vida. O direito à vida é um bem inalienável. Não é porque a criatura não veio à luz, não abriu os olhos na carne, que ela não é um ser vivo. Aprendemos, ademais, na doutrina espírita, que o espírito se une ao corpo que está sendo formado, ou seja, exatamente no momento da concepção, quando se forma o ovo. O espírito já está presente. Dessa forma, é sempre preocupante
quando nós observamos a nossa legislação afrouxando as questões e estabelecendo menos rigor para o abortamento. O abortamento só é viável quando se trata de aborto terapêutico, isto é, para salvar a vida da mãe, sacrifica-se aquele que ainda não veio à luz, somente neste caso. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos a seguir com a nossa entrevista. Até mais. Revista Ser Espírita, o Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Nesta edição, Allan Kardec, o cientista da reencarnação. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 3491-7000 com Saulo ou Arnaldo. A editora M oferece um catálogo com mais de 400 títulos. Ideias para Jovens é um de seus últimos lançamentos, dirigindo-se ao público mais jovem. Francisco Cajazeiras, numa linguagem clara e moderna, conversa com o leitor e esclarece as dúvidas mais comuns que surgem nessa fase da vida. Pedidos para vendas@editoram.com.br ou telefone 19 34 97 7000. M, uma editora que leva o espiritismo a sério. Amigos, estamos de volta ao nosso Diálogo Espírita, nosso quadro Entrevista de hoje. A Maria Helena Marcon, da Federação Espírita do Paraná, que está nos concedendo uma entrevista especial com a temática do aborto. Malena, o que dizer para uma mulher que, informada pelo médico que o filho que está sendo gerado em seu ventre nascerá com uma deficiência grave e pode morrer poucas horas após o nascimento? É importante, quando se fala o que dizer a uma mulher, saber quais são os conceitos de vida dessa mulher. Ela tem conceito de que é um espírito imortal e que, portanto, o filho que nela está sendo gerado também é um espírito imortal? Ela tem conceitos a respeito da existência de Deus, das responsabilidades morais? Aí o discurso nós podemos fazer. Se a criatura não tem nenhum desses conceitos, se torna bastante mais difícil falarmos da vida, das responsabilidades perante as leis divinas. Então, para aquela que seria avisada que seu filho é portador de graves dificuldades, que poderá nascer com essa ou aquela síndrome, essa ou aquela dificuldade, a nossa fala seria: leve adiante a gestação, nunca se arrependa, porque o espírito que está ali no comando da formação daquele corpo aceitou aquela situação e vem para cumprir uma expiação. Às vezes é uma provação e vem para mostrar ao mundo o que é a superação da carne sobre o espírito. Temos grandes exemplos na nossa humanidade. Lembramos que em Roma, no século passado, mais ou menos na metade do século passado, um pai jogou o filho que nasceu com deformidade grave
ele não tinha as pernas e ele pegou do filho recém-nascido e o jogou no rio Tibre, dizendo com isso que ele estava salvando o filho de viver uma vida miserável. Muitos o apoiaram. Por sua vez, nos Estados Unidos, mais ou menos na mesma época, um outro pai recebeu o filho nos braços com a mesma grave deformidade. Deixou o filho viver e o filho se transformou num grande cientista, beneficiando a humanidade. E dizia-se infinitamente grato aos pais por terem deixado que ele vivesse. O Momento Espírita escreveu recentemente, foi ao ar, um script, um texto, com o nome Mãos Aveludadas de Deus, falando exatamente do papel dos pais que têm filhos portadores de deficiências leves, médias ou muito graves, do amor que esses pais têm por esses filhos, e que embora os filhos, alguns deles, pelas graves dificuldades mentais, não possam dizer aos pais que são gratos, interiormente, no silêncio da noite, quando pais e filhos deixam os corpos físicos, se encontram no mundo espiritual, e o filho sempre diz que é muito agradecido a Deus pelos pais que tem. Então, nós consideramos que os pais que cuidam de filhos portadores de tais deficiências são realmente as mãos aveludadas de Deus na face da terra. Muito bem. E agora uma perguntinha mais espinhosa. E aquela mulher que foi vítima de estupro, por exemplo, devemos interferir no seu livre-arbítrio, negando-lhe a possibilidade de abreviar o seu sofrimento? Como é que você vê essa situação? Depende do que é que nós consideramos abreviar o seu sofrimento. Primeiro, nós não podemos nunca violar o livre-arbítrio de qualquer criatura. Nós podemos orientar, podemos fazer sugestões, mas é claro que a criatura fica com o livre-arbítrio para decidir pela vida ou pelo aniquilamento do ser que ela já está gestando. Mas nós perguntamos, se a criatura foi vítima de uma violência, em que um outro crime, uma maior violência, melhorará a sua situação? A nossa sugestão seria de que tivesse o filho, fosse até o final. Caso em o filho nascendo, caso durante aqueles 9 meses, nada nela houvesse se modificado, ela não viesse a sentir amor pela criança, o que normalmente ocorre, então ela poderia optar. Por quê? Poderia optar por dar a criança em adoção. É algo muito menos drástico e não constitui crime perante a lei divina. Nesse caso, ela tem que estar realmente bem estruturada psicologicamente, com um apoio muito grande para poder suportar esse fardo, que realmente é uma provação ou expiação, né, no nosso ver, e acaba se tornando uma missão, porque de repente aquele é necessitado de reencarnar ali, que como você frisou, não tem nada, pode até ter algum... Tem vínculos com ela. Tem vínculos com ela. Então, é o preferível, né? Embora a gente entenda, se colocando no lugar da mulher, a dificuldade que é levar adiante, porque já passou por um tipo de agressão física grave, foi violentada, e depois a lembrança vai estar sempre presente, mas eu acho que o amor pode ser mais forte que tudo isso aí, né? Com certeza. E nós teríamos, se nos permite, para esse apoio à gestante numa situação dessas, nós temos uma ação desenvolvida pela Associação Médico Espírita do Paraná. Excelente! Eles têm psicólogos, médicos, com toda essa orientação e apoio à gestante. É bem lembrado, muito bem lembrado. Malena, o que você tem a dizer para aquela mulher que, por força das circunstâncias, por pressões sociais, ela infelizmente já cometeu um aborto, ou mais?
o que dá para falar para ela? Como é que fica a consciência dela? Como trabalhar o futuro dela? Primeiro, enquanto não se tem consciência que o abortamento é um verdadeiro crime, e muitas mulheres acreditam que não é, que é algo simplesmente que não existe vida ali enquanto não nasce e, portanto, pode ser jogado para fora a qualquer momento. Então, até o momento que ela adquire a consciência de que isso é um verdadeiro crime, e muitas ficam muito traumatizadas após a realização do abortamento, nós diríamos que há sempre possibilidade de ser perdoada, de se conseguir o perdão, seja do espírito que estava destinado a nascer, e claro, sente o seu direito violado e sofrerá com isto, podendo perdoar se é um espírito de qualidade superior, ou não perdoar se for alguém de uma qualidade mediana, como somos nós, e que temos muita dificuldade em perdoar. Então diríamos a essa mulher, tenha cometido um ou mais abortos, ame. Pode ter a possibilidade de gestar de novo, e se não tem a possibilidade de gestar de novo, ame o filho de alguém. Se não puder adotar, vá fazer visitas a locais onde estão crianças recolhidas e expresse o seu amor. É a forma de diluir essa dificuldade. Porque lembramos da epístola de Pedro, diz que o amor cobre a multidão dos pecados. Muito bem. Bom, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa e eu gostaria que você se desse rapidinho, tem alguma experiência, alguma situação especial assim que você tenha vivenciado em relação a esse assunto? Ou senão as suas palavras finais para... Não vivenciado pessoalmente, mas uma história que nos tocou muito é a história de uma polonesa chamada Emília. Durante o período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, ela se viu grávida. Ela já perdera um filho por problemas graves, o marido estava na guerra, ela se viu grávida em condições de miséria e a opção era abortar. Mesmo naquela época em que não havia tantas facilidades como hoje para o abortamento. Ela decidiu ter o filho. Teve o filho e foi nada mais, nada menos que o nosso querido Papa João de Deus, João Paulo II, que tanta abertura deu ao Vaticano, à Igreja e tantos benefícios espalhou pelo mundo. Que seria do mundo se ela não tivesse tido esse filho? Bom, Malena, infelizmente nós gostaríamos de continuar conversando mais, haveria outros questionamentos, poderia desdobrar melhor o mais amplamente esses conceitos importantíssimos da doutrina espírita em relação a esse assunto, quem sabe numa outra oportunidade. Nosso agradecimento pela sua presença aqui e volte sempre. Suas palavras finais. Agradecemos a oportunidade de ter estado aqui e esperamos, sinceramente, ter colaborado, quem sabe, para iluminar uma ou outra consciência. A vida é um bem inalienável e perante Deus responderemos por qualquer atentado a ela, de qualquer forma. Amemos, pois. Meus irmãos, seguimos em frente com o nosso Diálogo Espírita de hoje e as nossas entrevistas voltam em outra oportunidade. Até mais. No Espiritismo Responde, nós recebemos uma questão essa semana que é instigante para nós, que somos pais. Vejam o que nos enviaram. Eu preciso trabalhar fora e fico pouco tempo em casa. Vejo meus filhos mais no final do dia, mas parece que estamos cada vez mais distantes. Se cobro resultados da escola ou de dever de casa, que façam a sua parte, acaba sempre em briga e choro. Nada que eu tento funciona a não ser o castigo, e eles só fazem o que precisam se forem obrigados.
Será que são espíritos rebeldes ou eu sou um fracasso, eu não estou cumprindo a minha missão reencarnatória? O que eu devo fazer? O que o Espiritismo fala a respeito dessa dificuldade de relacionamento, não é, entre pais e filhos? O que o Espiritismo diz a respeito? Ele nos diz inicialmente que quando nós aceitamos uma tarefa, reencarnamos juntos, nós temos uma programação a cumprir. Os espíritos que têm perfeita afinidade conosco nem sempre reencarnam junto. Eles ficam cuidando de nós, zelando pelo êxito da nossa tarefa. Nós reencarnamos com as pessoas de que precisamos para progredir. Se nos falta o cultivo da abnegação, da paciência, da perseverança, nós vamos reencarnar com espíritos mais difíceis, que exatamente vão nos proporcionar as qualidades que ainda nós não temos. Isso não significa que o filho rebelde deva ser deixado ao Deus dará. Nós podemos e devemos tomar todas as medidas possíveis para harmonizar, mesmo porque é nossa responsabilidade espiritual cuidar do futuro, do direcionamento daquela alma que nos foi confiada. O que a gente nota nos lares normalmente, com algumas exceções? A primeira palavra que a criança aprende é não. Ela escuta tanto não que ela começa a repetir não, não, não. Por quê? Porque os pais, normalmente, se preocupando até em preservar o filho, começam a dizer isso não pode, isso é proibido, aquilo não pode. E o filho se acostuma a ver na figura paterna e materna um limitador ao prazer. Isso é necessário? Claro que é, preciso orientar e proteger. Mas nós podemos e devemos usar de outros métodos para que a família funcione bem. Particularmente, eu acredito muito nas reuniões familiares fora do horário de crise, para que a família estabeleça suas metas em conjunto. Se você escuta um filho de 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e combina com ele o que deve acontecer se ele larga a mochila fora do lugar, se ele não faz a sua parte, quais são as consequências, e ao mesmo tempo estabelece metas prazerosas para a convivência de família, a coisa tende a funcionar melhor. Se você se reúne, combina e cumpre a meta, chega em casa e não tem preguiça de executar as coisas que existem para fazer junto com os filhos. Não para eles, com eles. Fazer um sanduíche bonito, gostoso, cheiroso junto, cada um fazendo a sua parte. Fazer uma macarronada em que um misture o molho, o outro ajude a pôr a mesa como uma atividade prazerosa. Eles vão aprender que cuidar do lar juntos é bom, é agradável. Eles se espelham no nosso exemplo. Então, se para eles todo dever é castigo, é árduo, é difícil, normalmente nós devemos olhar como é que está o nosso exemplo. Se para nós executar a tarefa, partilhar com a família, fazer juntos, construir, é agradável. E lembramos também, no culto do Evangelho no lar, na evangelização infantil, nós temos oportunidade de plantar a semente dos valores positivos fora do momento de crise. É nesses momentos que os valores são internalizados e nós realmente podemos direcionar os nossos filhos para o bem.